Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 25 do livro O Amor como Solução. O título deste capítulo é Renovação Incessante. O autor inicia assim: vivemos em um universo que se renova incessantemente. A existência terrestre é o resultado de contínua renovação da massa celular que a constitui, oferecendo ao espírito a oportunidade iluminativa de que necessita para alcançar a felicidade. Então ela vai falar que o universo se modifica constantemente e que o nosso corpo também se modifica, as nossas células também se modificam. E dentro desse corpo está aqui o espírito, que precisa então se desenvolver a fim de que nós alcancemos a felicidade. Então ela fala que o nosso corpo carrega a trajetória que nós temos do desenvolvimento dos nossos instintos, também da aquisição da consciência. E ela fala que muitas vezes nós temos no corpo características de animalidade, né? Predominam ainda na gente características instintivas mais próximas dos animais. E ela diz que cabe ao espírito discipliná-lo, mediante os exercícios de equilíbrio, de abnegação e de significados puros. Então, cabe ao espírito disciplinar o nosso corpo. Demonstração cabal da superioridade do espírito que administra o corpo. Mudam as formas, alteram-se os órgãos, renovam-se as células e o indivíduo permanece o mesmo, com relativas alterações que são consequências de sua conduta moral e atividades mentais. Então ela está dizendo que o nosso espírito é superior ao nosso corpo. O nosso corpo se modifica, algumas células morrem, algumas células nascem e nós permanecemos as mesmas pessoas. O que pode alterar são as nossas mudanças morais. Ela fala condutas morais e atividades mentais. Isso vai influenciar no que nós somos e também influencia na formação do nosso corpo, tanto de forma benéfica como prejudicial. Então ela fala: a vida humana é um constante renovar. Quando o indivíduo descobre a espiritualidade, logo entende quanto lhe cabe ampliar os horizontes que depara, vencendo os limites do pensamento com que tem vivido, a fim de descobrir outros campos de bênçãos para conquistar. Vejam que interessante isso. Ela fala que quando a gente descobre a espiritualidade, a gente entende que é necessário ampliar o nosso horizonte mental. A gente entende que é preciso vencer os limites do pensamento com que nós temos vivido, a fim de descobrir novas bênçãos a conquistar. Vejam, né, aqui é interessante que ela está dizendo que assim como o nosso corpo se renova, assim como o universo todo se renova, nós precisamos também renovar o nosso pensamento, a fim de evoluir, né? Algumas pessoas ficam presas a uma forma de pensar, a um passado, né? Algumas pessoas dizem: mas eu aprendi assim, mas na minha época era assim, ou ficam fixados numa única forma de agir e pensar. E aqui ela está dizendo para a gente que é necessário evoluir, né? Evoluir o nosso pensamento. Cabe-lhe, então, a luta contra os desejos perniciosos, desenvolvendo a ambição de alcançar o todo, a divina realidade. A trajetória na Terra tem por meta essa finalidade. Olha só, está dizendo que a gente está aqui, encarnado, para atingir, então, a divina realidade, né? Está dizendo que a gente precisa modificar os nossos desejos, os nossos pensamentos que são prejudiciais, a fim de percebermos que nós fazemos parte de um todo da criação do universo. Nós fazemos parte dessa obra maravilhosa, dessa realidade que é divina. Mais à frente ela fala: não há frustração nesse avanço nem recuo.
Muitas vezes ocorre um estacionamento que cumpre ser liberado. Então, nesse nosso desenvolvimento enquanto espírito, nós nunca recuamos, nós nunca retrocedemos, né? Nunca nos tornaremos piores do que já fomos. O que pode acontecer é a gente ficar estacionado, ficar parado num determinado nível. E aí é necessário, então, ela fala, é necessário, então, se liberar desse estacionamento para poder avançar moralmente, para poder avançar espiritualmente, para atingir novas bênçãos, até atingirmos a felicidade plena. Observa a renovação do seu organismo à medida que se dá o transcorrer do tempo e constatarás, num período, a exuberância de forças, noutro, a diminuição de energias e, por fim, a quase ausência de vitalidade. Ela está dizendo, observa seu corpo, você vai ver que por um período você tem muita energia, depois já não tem tanta e, por fim, quase não tem vitalidade mais. Todavia, mediante a renovação espiritual, haverá sempre juventude, entusiasmo e coragem para a luta. Mediante esse comportamento, conseguirás profundidade existencial. Ela está enfatizando aqui que a renovação do nosso pensamento, nosso crescimento espiritual vai nos dar sempre vitalidade e nos vai encher de felicidade, né, de satisfação interior. Ela fala, você conseguirá profundidade existencial. Você vai ver que a sua existência vai valer a pena